exemplos da perda de poder da Igreja Católica, a partir da República, se dá justamente por aquilo que a Constituição estabelece ao separar Igreja e Estado, que até então eram juntos. Foi uma separação institucional importante, mas que na prática ainda teve muito pouco efeito. Que foi negociada essa separação. Então, embora não fosse obra do Estado, o texto da separação foi feito por Rui Barbosa, a 4 mãos, com o arcebispo primário do Brasil, Dom Macedo Costa, que tinha sido professor do Rui Barbosa. Então, de um lado, tem o texto do Rui Barbosa, que assegura que o Estado se torna um Estado laico. E, de outro lado, o que Dom Macedo pedia, dizer, então, separou, e que o Estado não intervenha, deixe a Igreja com liberdade e também não a prive daquilo que é necessário para ela poder cumprir a sua obra, que eram os bens eclesiásticos. Porque a Igreja Católica continuou tendo uma influência muito grande na vida política, muito grande, por exemplo, em relação aos caminhos, às orientações da educação nacional. Todo um movimento importantíssimo em defesa da escola pública, laica, se deu em oposição à fortíssima presença da Igreja Católica nessa discussão sobre os rumos da educação nacional. Se cobra muito depressa, de Getúlio Vargas, aquilo que estava entalado na Igreja, na separação entre Igreja e Estado, que era fundamentalmente a questão da escola. Então, a primeira coisa que se pede e se consegue em 31 é um decreto autorizando o ensino religioso na escola. E devo dizer que essa presença da Igreja Católica na educação nacional continua importante ainda hoje. Nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional, uma bancada privatista na área de educação muito importante e liderada por religiosos. A Igreja estava defendendo os seus direitos na educação, os seus direitos na oficialidade, no oficialismo, compreende? O combate às heresias, queima de livro de protestantes, essas coisas que assim, hoje os católicos têm vergonha desse período, e aliás já pediram desculpa. O Getúlio tinha um receio muito grande do cardeal, como também dos bispos e dos padres. Ele disse, gente de saia sempre é perigosa. Isso quer dizer a mulher e, sobretudo, naquele tempo, os padres, né? E aí, o que é novo no Brasil é a ruptura de uma parte da Igreja com essa velha tradição. A Igreja sempre foi dividida. A Igreja nunca foi monolítica. Ela consegue uma unidade, mas sempre uma unidade tensa entre os seus grupos internos. O relacionamento dos comunistas com a Igreja, ele atravessa, digamos assim, 2 etapas. Quer dizer, na década de 20, na década de 30, a Igreja travou contra os socialistas, os comunistas, os anarquistas, uma campanha terrível. Mas já a partir de 1950, a postura da Igreja começa a mudar. Note-se que em 1952 foi organizada a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. E a CNBB começa a levantar, desde essa época, uma série de denúncias. E aí começam a surgir alguns bispos da hierarquia, como é o caso de Dom Helder Câmara, que começam a postular essa guinada. Não basta se dispersar pelos erros de ontem. É preciso acertar o passo hoje, sem ligar ao que disserem. Claro que dirão, Mariana, que é política, que é subversão, que é comunismo. É
A igreja não é um elemento de sustentação. Embora você tenha lá dentro um grande grupo que não critica o sistema, você tem um grande grupo poderoso e influente que critica o sistema. A igreja, depois de ter apoiado o golpe militar de 64, a partir de mudanças, inclusive a nível mundial, né, na igreja, do Concílio do Vaticano II, de Medellín, da Teologia da Libertação, passou a jogar um papel político no Brasil, progressista e democrático. E foi, na verdade, uma parceira muito importante, tanto no movimento estudantil, como na reorganização do movimento operário, né? Como no apoio aos sindicatos de trabalhadores rurais, como na oposição à ditadura militar e na defesa dos direitos humanos. Mas até nós chegamos a levar para uma reunião dos bispos algumas pessoas torturadas, para os bispos verem a tortura física, porque a tortura moral, a tortura psíquica a gente não pode ver, não, mas as pessoas eram de uma credibilidade incontestável, não, elas foram aí para mostrar a seus bispos para que o testemunho de paz fosse assinado ao menos pela metade mais um dos bispos de São Paulo. E foram eles então que me mandaram falar com o Médici, e eu fui falar ao Médici e perguntei, sou o presidente do episcopado, e venho pedir que se façam processos antes de condenar as pessoas a um regime de prisão, de tortura e mesmo de desaparecimento. Será que não é possível isso? E ele respondeu, nós não arredamos 1 milímetro. O senhor fique no seu lugar na sacristia que nós sabemos o que fazer. E tremia com a mesa. Eu me retirei de lá e pensei, meu Deus, a igreja está realmente diante de uma pessoa que quer derrubá-la. Que coisa, o barro está pesando para as cobras. Mas eu não sou cobra. Prova para ele, prova. Por exemplo, o que sempre se disse muito no tempo das comunidades de base é que a proposta que a igreja trazia era uma proposta de luta, de sofrimento, de dificuldade. Você entra na comunidade, você tem que assumir a sua condição de sujeito, você tem que participar da luta da comunidade, você tem que participar do cotidiano duro e fazer superar esses problemas. Eu acho que a Igreja Católica, ela, do ponto de vista político, tem uma vantagem com relação às demais. Ela tem uma teoria da junção entre fé e política, que é a teologia da libertação, e que foi uma contribuição incalculável para a América Latina e particularmente para o Brasil. As igrejas evangélicas, eu diria que elas estão engatinhando num processo de começar a fazer essa junção entre os princípios éticos do cristianismo e os princípios que devem nortear as nossas ações do ponto de vista da nossa vida secular. Eu que convivi com aquela igreja do passado, que era terrivelmente reacionária, que dava todo o apoio aos elementos direitistas, às oligarquias locais, eu vejo hoje essa postura da igreja como um salto gigantesco e altamente positivo. Tanto os militares como a igreja sempre foram forças do sistema, forças de sustentação do sistema dominante no país. Né? E aí, o que é novo no Brasil é a ruptura de uma parte da igreja com essa velha tradição. É verdade que em alguma outra questão, eu acho que a igreja, a igreja não, os setores da igreja, às vezes eles assumem certas posições fora da realidade. Mas isso é secundário, diante da grande contribuição positiva que a igreja dá para o avanço social e democrático do Brasil. E como dizia o próprio cardeal Leme, o cristianismo não é bastante político e a política não é bastante cristã.